Boa noite, meus resenheiros, boa noite, minhas resenheiras. A gente vai falar aqui de alguns jogos, vai falar aqui dos jogos da Champions League, a rodada que nós tivemos aí desde ontem, certo? Eu vou falar de Chelsea contra Borussia Dortmund, Benfica contra Clube Bruges, Milan e Tottenham hoje, e claro, não podia faltar PSG contra Bayern de Munique, na verdade Bayern contra PSG. Vamos começar com os jogos de ontem. Chelsea contra Borussia Dortmund. Como é que foi o jogo? As duas equipes se estudando muito, claro. É engraçado que essa frase, ela é de praxe, a frase mais usada pelos comentaristas. Não, as equipes entraram se estudando muito. Claro, dá para fazer até uma faculdade de tanto estudo com esse negócio. As equipes aí de fato entraram se estudando. Só que o Dortmund foi um pouquinho mais ousado no começo da partida. Se eu tivesse que apostar no começo da partida, eu tinha apostado no Dortmund. Inclusive fica aí a dica, essas bets da vida aí, eu adoro uma bet, Fique à vontade, bet. O canal tá aí para você patrocinar à vontade, viu? Se eu fosse apostar, eu apostaria numa vitória ou um empate do Borussia Dortmund, né? A chance dupla lá no começo da partida, porque o Dortmund realmente de fato começou melhor a partida. Só que aí o Chelsea eu acho que foi pegando trancos e barrancos, sabe aquele carro que demora para pegar, mas depois que pega vai embora? Pronto, foi basicamente isso. O Chelsea começou a igualar a posse de bola, até terminou melhor o primeiro tempo e teve mais chances para conseguir abrir o placar. Não é à toa que no segundo tempo o Sterling, que inclusive o Sterling, cara, ele é um jogador, até difícil de falar dele, porque é aquele jogador montanha-russa. Ele tem altos voos, mas quando tá lá embaixo parece aquele jogador assim que tá desacreditado, ninguém dá nada por ele. Mas Sterling abriu o placar, não me lembro qual foi o minuto, não me lembro. Eu sei que eu assisti, foi um jogo de altíssimo nível. O Sterling no 1 contra 1, ele é perigosíssimo, cara, perigosíssimo. Ele recebeu o cruzamento se eu não me engano foi do Chilwell. Aí ele tentou chutar a bola, a chuteira dele eu acho que foi para fora do estádio, que ele furou o chute. E só que ele teve tanta sorte que a bola pegou na perna direita, pegou na perna esquerda e ficou justamente para ele no X1, no mano a mano contra o Marco Reus. Marco Reus a gente conhece, aquele jogador alemão que é de vidro. Se encostar ou se espirrar perto dele, ele se machuca. Parece um menino ali, mas vamos deixar para depois isso aí. Mas no X1 o Sterling levou a melhor contra o Marcos Reus. A bola ficou de bandeja para ele fuzilar e abrir o barbante. 1-0 Chelsea em cima do Borussia Dortmund. Aí teve o pênalti, né, que para mim foi pênalti realmente, que inclusive eu acho que foi o Chilwell de novo. Tentou cruzar a bola, o zagueiro estava muito próximo da marcação, só que ele tipo que ampliou um pouco o espaço dele, né? E a bola acabou que pegando na mão na hora do cruzamento, o juiz lá apontou a cal do pênalti, né? O Havertz foi lá, bateu, perdeu o primeiro pênalti, só que aí o juiz mandou voltar. Com a volta do pênalti, Kai Havertz teve a nova cobrança e quero destacar aqui que foi bem realizada a volta da cobrança, porque de fato houve invasão dupla, e invasão dupla tá na regra, pai velho. Não tem como brigar com a regra, né? Manda voltar na mesma hora o pênalti. Se é vantagem pro atacante, se é desvantagem pro goleiro, se é boa essa regra ou não, isso não importa, eu também não vou entrar nesse mérito não. Eu sei que tá na regra e tem que seguir, o juiz tá lá para seguir a regra e de fato mandou voltar muito bem voltado, digamos assim, né? O pênalti. Kai Havertz na segunda oportunidade, bola no barbante. 2-0 Chelsea, classificado, passou pelo Borussia Dortmund, mas eu quero destacar também a atuação do Borussia Dortmund e o que vem fazendo o time no decorrer desses últimos anos. O Borussia Dortmund, assim como o Benfica, eu vou já falar do Benfica contra o Clube Bruges, são duas equipes medianas ali, nota 7, nota 8, não passa disso, mas que vem fazendo um trabalho de administração muito bem realizado. Cara, o diretor esportivo de ambas as equipes
Os caras são visionários, mano. É impressionante como essas duas equipes elas conseguem pegar jogadores que não estão na sua plenitude, no seu auge, e conseguem treiná-los para que eles alcancem de forma um crescimento saudável, não um inchaço, né? Não é aquele jogador que faz uma temporada e por aí para. Não, os caras vêm fazendo 2, 3 temporadas, vêm chamando a atenção dos principais clubes e acaba que saindo, né? O Borussia Dortmund tá cheio. Aqui tem do Haaland ao Lewandowski, aí tem da zaga, do Hummels, tem do meio de campo, do Guts, do Dembélé, do Sancho, que hoje está no Manchester United. Então, assim, são duas equipes que preparam seus jogadores para a elite e eles fazem com maestria, certo? A equipe do Borussia Dortmund hoje tem o Bellingham, joga muito aquele cara, joga muito. Eu garanto que, eu acho que se não for na próxima temporada, certamente na segunda, a partir desse ano, ele vai se transferir para um grande clube europeu, porque ele joga muita bola, aquele Bellingham. Estava cotado para ir para o Liverpool. Não sei se vai, porque o Liverpool também não anda bem nas pernas, né? A gente sabe disso. Mas fica aqui o destaque para a atuação do Borussia Dortmund e o que vem fazendo a diretoria nesse período. O Benfica, outra equipe também que vem fazendo igualmente o Borussia Dortmund, uma gestão de equipe, uma gestão com seus próprios jogadores, um crescimento nessa parte do financeiro muito bem realizada. Cara, é extraordinário o que esses diretores esportivos fazem com jogadores na Europa, né? O Benfica compra jogadores esquecidos por outros clubes, prepara o jogador, dá minutos para os jogadores. Claro que não é uma receita de bolo, nem todos vão vingar, mas a maioria vinga. Um deles, né, colocou o Robozão, isso mesmo, Robozão, Papai que Cris, na Copa do Mundo, ficou no banco para o Gonçalo Ramos, que é o atacante do Benfica, inclusive fez um dos 90 gols que o Benfica fez contra o Clube Bruges. O Benfica amassou, passou o trator para cima do Clube Bruges aí. E outra coisa, quem pegar o Benfica nessas quartas de finais agora, vai ser um jogo bem complicado, certo? O Benfica, ele tem uma equipe muito bem organizada, com jogadores que estão hoje no seu auge. Então, o João Mário, que é o meio armador, tem o Rafa Silva, que joga demais, o Gonçalo Ramos, né, que é o novo Papai Cris. Assim, é um time chato e com certeza vai botar dificuldade para a equipe que ele vai enfrentar nas quartas de finais. Vamos falar aqui de Milan e Tottenham. Para falar bem a verdade, eu não acompanho o dia a dia dessas duas equipes, né? Nem do Milan e nem do Tottenham. O que vale o registro aqui dessas duas equipes? O Milan, ele vem fazendo um trabalho de recuperação na Série A. A própria Série A vem se reestruturando, né? Foram aí, se eu não me engano, 68 anos a Juventus sendo campeã. Não, tô brincando. Foram 10 anos aí a Juventus sendo... Eu acho que foi 10 anos ou 12, uma coisa assim, não me lembro não. Mas foram muitos anos a Juventus sendo campeã consequentemente. Então, assim, é como se fosse o PSG hoje. O PSG já entra campeão no francês, mas teve uma época que a Juventus realmente ela entrava na Série A, que é o campeonato italiano, como campeã. Não tinha graça, cara, não tinha graça. As equipes não tinham força para bater de frente. Mas hoje está mudando e mudando radicalmente, certo? O Milan, tradicionalíssimo time europeu da Champions League, conhece o torneio, tem camisa para isso, tem tradição. Quem é que não lembra? Você, jovem, jogava o Wing Eleven no Play 2. Quem é que não jogava com o Milan na época de Dida? O lateral direito eu não me lembro, acho que era o Zambrotta, uma coisa assim, não me lembro. Mas Nesta, Stan, Maldini, Gattuso, Pirlo, o Seedorf, Kaká, Shevchenko e Inzaghi. Cara, era um timaço, não é à toa que foi campeão. Só não me lembro qual foi o ano, mas eu acredito que seja 2004, 2005. Foi por esses anos aí, porque também o pai aqui não tem condição de lembrar de tudo, né? Mas era um timaço, tem tradição, tem camisa, é um time que está se reestruturando. Então eu quero deixar o registro aqui. Milan passou pelo Tottenham. O Tottenham a gente sabe, né? É vice de tudo, infelizmente. Tá criando ainda casca para saber jogar esse torneio, que é a Champions League. Tottenham desclassificado.
né, não tem um time qualificado para ir longe dessa edição. Eu acho que o auge desses jogadores já passaram. Mas chegou numa Champions League há pouco tempo, 3, 4 anos atrás, chegou na final contra o Liverpool, mas não tinha time para bater campeão, que foi justamente o que aconteceu. Porque pesa muito, cara, pesa muito. No final de tudo, a gente pode colocar uma zebra, pode colocar, pô, o time tá organizado e tudo, mas pesa demais a camisa quando você tá lá na hora de decidir, né? Então, Tottenham ficou pelo caminho, Milan avança e vamos falar do que importa, né? O jogo mais aguardado. Poderia ser sim uma final, por que não? Como foi há tempos atrás, PSG e Bayern de Munique, ou melhor, Bayern de Munique jogando em sua casa contra o PSG. Bayern de Munique realmente era favorito pelo elenco que hoje é apresentado no PSG, mas eu quero destacar alguns pontos aqui, certo? Vamos lá. A posse de bola. Cara, vamos ser sinceros. Você que é jogador de futebol, por mais que seja amador, eu jogo racha, né? Eu participo de uma equipe chamada Taqueiros, inclusive. Um abraço aí pra rapaziada. Tamo junto. Eu garanto, 100% de certeza. Isso aqui não é sensacionalismo, não. Eu garanto que a minha equipe dos Taqueiros é mais organizada do que a equipe do PSG em campo. Cara, é uma zona, velho. É uma bagunça, irmão. Só tem zaga, que são os dois pilares, os zagueiros, o Sérgio Ramos e o Marquinhos. E o ataque. Porque o ataque, enfim, né, cara? Messi, Neymar, Mbappé, o marcador fica louco, né? Não sabe quem ele vai marcar. O time não tem meio de campo, cara. Não tem meio de campo. O Verratti está longe do seu auge. O Vitinha, depois que voltou da Copa do Mundo, eu não sei o que foi que deram pro rapaz. Ele não consegue dominar e tocar, cara. Ele não consegue dar um passe certo. Um passe assim de 3, 4 metros. Ele não consegue. Eu não sei o que foi que aconteceu com o time do PSG. Eu não sei se é falta de confiança. Eu não sei se é birra entre os jogadores com a diretoria. Eu não sei se é muito estrelismo numa equipe só. Porque às vezes que atrapalha. Nem sempre você com as melhores equipes, os melhores jogadores, os maiores jogadores, significa que você vai ganhar todos os torneios. O Real Madrid, na época dos Galácticos, é o maior exemplo, né? Não digo que foi 100% um fracasso, mas passou longe de ganhar todos os torneios que disputou, mesmo tendo uma equipe tão recheada de estrelas na época. Então, assim, falta organização, falta um coletivo e falta principalmente um treinador. Mas eu quero deixar a minha opinião sincera, que o problema do PSG vai muito além do que somente trocar um técnico. Muito além. Até porque, cara, o PSG hoje ele tem o Gautier. Coloque o Guardiola. Vamos fazer uma conjectura aqui. Vamos colocar o Guardiola no PSG. Você acha que o Guardiola ele vai ter capacidade humanas com os jogadores que hoje são apresentados no PSG, de mudar o cenário do PSG hoje? Você acha? Tá aí, fica a pergunta. Se você quiser responder nos comentários, você responde. Se não quiser, mas fica a pergunta aí no ar. Você acha que teria condições de, mesmo um Guardiola assumindo, ou um Klopp assumindo o PSG hoje, ele conseguiria mudar o cenário atual do PSG, que é uma zona, uma bagunça? Eu acredito que não. Seja qual for o treinador, enquanto não houver uma organização realizada desde a diretoria até a contratação e a formação de um elenco minimamente qualificado, o PSG vai virar essa chacota, como ele está virando. Essa chacota mundial de cair, seja qual for a fase da Champions League. Vamos voltar um pouco. O PSG hoje precisa de quê? Precisa de um bom elenco, precisa de um treinador novo, precisa de uma gestão nova, uma diretoria nova. A primeira coisa que eu faria, sendo diretor esportivo de um PSG da vida, era ler o regulamento. A primeira coisa, porque o PSG ele já começou sendo desclassificado, e isso eu vi eu vou deixar até o registro aqui no canal do Vitor Sérgio Rodrigues, quando ele falou, o PSG começou a desclassificação dele na Champions League
quando ele não sabia nem o regulamento. E é verdade. O PSG, para quem lembra, ganhou da Juventus em Turim de 2-1, enquanto o Benfica precisava fazer, se eu não me engano, era 5 gols em cima do time adversário, que eu também não lembro. Eu sei que o Benfica foi lá e fez o papel dele. E faltava 10 minutos, uma coisa assim, para terminar o jogo. E o PSG, ele sentou, literalmente, ele sentou o bumbumzinho dele no resultado e para ele, pronto, estava resolvida a parada. Só que eles não sabiam, a diretoria não sabia, os jogadores não sabiam, o técnico não sabia que terminando daquela forma como terminou, o PSG, em vez de pegar o segundo time do pote B, né, do pote lá, ele pegava um gigante do pote A, que foi justamente o Bayern de Munique. Então, assim, em vez do PSG ter pego o Clube Bruges, que provavelmente teria passado o trator, ou não sei, né, porque o CEO, não vou entrar nesse mérito também, mas em vez de ter pego o Clube Bruges, eles pegaram o Bayern de Munique sem saber o básico, que é o regulamento. Então, assim, cara, como não dá errado? Se começou errado, é claro que vai terminar errado. Isso é básico, cara. Isso é a vida. Então, o PSG já começou errado a competição. E isso, os jogadores não têm culpa, o treinador não tem culpa. Isso vem desde a diretoria, cara. Então, o PSG ele é o típico da equipe que, em vez de começar a organizar a casa por baixo, você tem que começar a organizar a casa por cima. Porque é lá de cima que está o problema. Aí você vem descendo as camadas até chegar nos jogadores. Mas eu não tiro a responsabilidade dos jogadores. Perder como foi também não acho correto, certo? Eu vou falar individualmente aqui e vou tocar desse ponto de você perder um campeonato por erros de fundamento, cara. De fundamento, né? Eu vou começando falando das estrelas e depois eu vou falar de alguns jogadores que valem o destaque, tá? Vamos lá. Mbappé e Messi. Mbappé jogou bem? Não. Muito longe daquele Mbappé que a gente conhece de explosão, de num 1x1 o cara se desesperar, né? De olhar pro Mbappé e já alugar o mototáxi aqui, porque se o Mbappé botar na frente, esquece, pai, esquece. O cara é um raio, mano, não tem como pegar, é impossível. Mas o Mbappé não tinha campo para correr. O Bayern de Munique fez uma pressão muito alta, fechou as laterais do campo e colocou 2 volantes de ofício, que foi o Goretzka pela direita e o Kimmich pela esquerda, preenchendo ali a parte do meio de campo. Então você tem uma linha de 4 com 4 defensores e ainda tem 2 volantes que se apresentam não só para jogar, mas fazem uma recomposição muito bem feita. Então o Mbappé, de fato, ele foi anulado pela defesa do Bayern de Munique, mérito para o treinador, o Nagelsmann, né, que soube montar muito bem o seu esquema tático para poder se defender dos ataques de Mbappé e Messi, já que Neymar está lesionado, né? Aí realmente ele não tem culpa e eu não vou falar de Neymar aqui. Não tava, acabou, velho. Não tava em campo, como eu vou falar do cara? Não tava em campo pela 10ª vez, eu acho. Então não tem como eu argumentar alguma coisa. Messi. Eu acho que o Messi, ele sendo bem sincero, cara, o Messi ele não tem vontade de jogar no PSG. A impressão que passa é essa. Quando ele quer, ele vai lá e faz a magia dele. E quando ele quer, ele vai e resolve. O problema é que ele não tá querendo. Ele não tá querendo. E eu também não queria, cara. Sinceramente, eu sendo o Messi, olho pro time do PSG, acho que eu entraria... É sério, cara. Mas aproveitem o máximo que a gente puder assistir. Vamos falar do meio de campo. Fabian Ruiz e o Vitinha. Vamos passando. Verratti. Cara, o Verratti é o seguinte. O Verratti, pra mim, ele tá no top 5 dos melhores volantes do mundo. Só que o Verratti ele tem um grande problema. Quem assiste os jogos do PSG, quem gosta de assistir,
o Verratti, ele sempre, todo jogo, você pode perceber, todo jogo ele vai tentar dar um drible na frente da linha de ataque adversária. Todo jogo ele vai fazer isso, todo. Mas é 100% de certeza. Como 2 mais 2 são 4, o Verratti ele vai pegar a bola e em algum momento do jogo ele vai tentar driblar o meio de campo, o meio armador, o atacante, os pontas. Uma hora, chapa. Uma hora, é claro que isso ia dar errado. Mas é claro. E aí outra coisa, ele não vai parar por aqui não, viu? Ele vai continuar fazendo isso. E uma outra hora, até ele se aposentar, claro, vai dar errado de novo. Então, o Verratti, ele domina a bola de costas. Ele recebe não foi do goleiro, se eu não me engano foi do lateral. Ele recebe a bola de costas. O Goretzka chega para fazer a marcação. Ele tenta girar a bola para a direita. Quando ele gira, ele não percebe que o Miller já estava em cima dele. Aí o Miller bate na bola, só que pega no pé dele, de fato. Só que é jogo, irmão. Futebol é isso, jogo de contato. Aí ele cai no chão, sendo o último defensor, porque os zagueiros estavam abertos, os laterais mais ainda, né? Porque eu não sei que organização é essa. E o Verratti era o último defensor, e o Donnarumma estava a 7 metros dele. O que aconteceu? O Goretzka que pegou a bola com a dividida que o Miller deu no Verratti, tocou pro Choupo-Moting. Daí você tira como a importância de um treinador, né? Porque um treinador que faz o Choupo-Moting ser o artilheiro do Bayern de Munique, meu amigo, merece um aplauso de pé, porque é um cidadão que é difícil de defender, mas o cara tá fazendo gol, irmão. O que eu posso falar? O cara faz gol e futebol é gol. Então, parabéns, Nagelsmann, parabéns, Choupo-Moting. Foi lá e caixa, barbante, amigo. 1-0 Bayern de Munique. Verratti vacilou, irmão. Verratti vacilou. E o PSG vem vacilando corriqueiramente em seus jogos. Né? O primeiro jogo foi o Donnarumma, que pra mim falhou, uma falha terrível no chute foi forte, foi em cima dele, tava muito perto. Cara, um jogador como o Donnarumma, pago como ele é pago, jogando em maior nível mundial, levar um gol daquele, eu não aceito não. Se fosse um time de Série B, time aqui do Brasil, um regional da vida, aí eu fico calado, porque realmente o cara não tem um preparo físico para isso. Mas o cara jogar no Paris Saint-Germain, um dos principais times da Europa, e levar um gol como levou, então assim, e não é, a gente lembra contra o jogo do Real Madrid ano passado, então assim, não é só hoje, não vai ser só hoje, amanhã vai ter erros de novo, até consertar o time do PSG. Verratti falhou nesse jogo de hoje, custou a classificação, porque ele até ali estava 0-0, dava para o PSG, se ele fizesse um gol, dava para ir atrás da classificação. Eu acho que perdeu a classificação ali. E o Donnarumma no primeiro jogo falhou. Marquinhos e Sérgio Ramos. O Marquinhos se machucou no primeiro tempo, cara, e é o seguinte: quando você tira o capitão da sua equipe, por mais que seja uma lesão, eu não sei a gravidade da lesão do Marquinhos, não olhei ainda, não fui atrás, mas será que não dava, cara? Sério, sendo bem sincero, será que não dava para aguentar 5 minutinhos? Ele caiu, se eu não me engano, uns 40 minutos, 41 minutos. Tava faltando tão pouco para terminar o primeiro tempo. Tem uma diferença gigante, cara, porque quando o Marquinhos sai, quando ele pede para sair porque ele não tá aguentando, a equipe do Bayern de Munique olha, poxa, cara, o capitão do time, o xerife da zaga, o cara que é a referência do PSG, tá saindo porque tá machucado. Vamos pra cima desses caras. Que quem vai entrar não vai conseguir suprir e fazer a função que o Marquinhos faz. Por mais que você, consequentemente, você tinha que tirá-lo de campo, mas você tirar no intervalo é uma coisa. Né, você organiza a equipe, o próprio Bayern de Munique não saberia se o Marquinhos iria voltar ou não, então não daria tempo para eles mesmos conversarem entre si. Mas quando você tira faltando 5 minutos para terminar o primeiro tempo, o time vem do intervalo já sabendo como fazer, já sabendo o caminho das pedras, e não é à toa que manteve a pressão alta, porque sabia que uma hora ia errar e erraram. Né? Foi o Verratti dessa vez, mas poderia ter sido o menino que entrou no lugar do Marquinhos, né? Então, assim, eu acho que dava para ter aguentado um pouco mais. O Sérgio Ramos, seu companheiro de zaga, para mim, cara, foi uma das melhores partidas do Sérgio Ramos
desde quando ele chegou no Paris. Ele fez uma baita de performance como jogador do Paris Saint-Germain. Foi uma das melhores partidas e ele só não fez um dos gols do Paris Saint-Germain porque o Somme, ele operou um milagre. Ele fez uma operação hoje. Pegou uma cabeçada do Sérgio Ramos, estava muito próximo e ela foi com força, com uma cabeçada bem feita do cruzamento. E ele salvou o Bayern de Munique naquele lance. Teve um lance do Vitinha também, né? Que o dele tira praticamente em cima da linha, porque eu não vou perder meu tempo falando do meio de campo do PSG, desculpem, eu não vou perder meu tempo com isso não. Então é isso, galera. A minha análise aí dos jogos da Champions League ontem e hoje. Quero pedir um favor aqui para vocês. O nosso grupo aqui foi criado mais para resenha pessoal. É algo que eu venho levando, claro, tentando levar na maior leveza possível, às vezes na brincadeira, a gente solta umas piadinhas aqui, outra acolá. O nosso parceiro aí, Gilvan, é especialista nesse assunto. Enfim, eu só queria pedir uma coisa. A única coisa que eu peço, só se inscreve, papai. Só se inscreve no canal, pra ficar legal. Não, é só isso, cara. Só isso. Só dá um apertozinho que o Gilvan gosta, vai. Só um apertozinho. Inscreveu-se, porra. Se inscreveu no canal. Tá legal, tá beleza, tá filé. Por quê? Porque a gente conseguindo bater a marca dos 50. Porra, 50 mil, cara. Não, cara, é 50 inscritos. Tá no começo, calma, a gente chega lá. 50 inscritos a gente consegue liberar a plataforma ao vivo. Então, assim, a gente aqui dos resenheiros, a nossa produção vai estar sorteando aí, pelo menos uma vez no mês, uma pessoa para estar fazendo essa resenha junto com a gente. Então, você que está assistindo pode participar também, seja homem, seja mulher. Se gostar do tema de futebol, papai, tá aqui com a gente, tá na resenha. Claro que vai entrar ao vivo com a gente, vai falar com responsabilidade e vai fazer análise boa dentro do tema que vai ser inserido no dia. Então, assim, você pode participar. Se quiser participar com a gente, é só deixar nos comentários o seu e-mail, que a partir de 50 inscritos a gente vai estar, como eu disse, fazendo um sorteio e chamando para participar junto conosco. Porque isso aqui é para mim, é para vocês, é para deixar o registro aí, para quando daqui a 2, 3 anos a gente, pô, cara, vamos lembrar, vamos olhar lá o que a gente falou e tudo. Então, para deixar o registro pra gente e a resenha também. Beleza? Eu vou ficando por aqui, já tá tarde. Boa noite, pessoal. E não se esquece, se inscreve no canal pra ficar legal. Tamo junto, rapaziada. Valeu!